Seja você um crente ou não, um ateu, um agnóstico, um cético, enfim, não importa. A questão é, será que Deus existe? Cara, essa é uma pergunta que cabe a todos. Deus existe? Porque quando você para pensar, o fato de existir Deus é algo bom, porque é algo que você encontra força, esperança. Quando você morre, se você acredita, você vai viver num lugar melhor. Mas o fato de não existir Deus também acaba sendo algo bom, porque você não precisa prestar conta, você não precisa ser uma pessoa moralmente boa, você não precisa seguir conceitos de ética, por exemplo, porque o pecado em si não faz diferença se você comete ou não, não haverá um julgamento para você. Mas a questão é, o que condiz com a realidade? Será que realmente existe um ser lá em cima que olha por nós? Ou isso é apenas fruto da nossa imaginação? É sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero que realmente você seja honesta com você nas afirmações que você vai ouvir aqui agora. Por favor, me dê apenas alguns segundos de atenção. É o que eu te peço. Eu gosto de uma afirmação que Freud faz. Ele diz basicamente o seguinte, que a crença em Deus subsiste ao desejo de ter um pai protetor. Ou, por exemplo, como um ópio contra a miséria, contra todos os problemas da humanidade. A questão, resumidamente, o que Freud está dizendo? Ele está dizendo que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de uma figura de um Deus. Só que para pensar. Vou dar um exemplo do nosso corpo. Nós precisamos de uma coisa chamada aminoácidos. Sem aminoácidos a gente não existe. É uma coisa que nós precisamos para existir. Porém, nosso corpo produz alguns aminoácidos, sim, porém alguns são adquiridos na alimentação. Ou seja, se nós precisamos de algo, ou nós produzimos ou adquirimos de uma fonte externa. Por exemplo, eu não vou precisar de uma vitamina, a XL599, sei lá, que eu não precise. Tudo aquilo que o ser humano, tanto no físico como na psique, tudo aquilo que ele precisa, existe. Aquilo que não existe, ele não precisa. Freud está dizendo que a ideia de Deus é algo que nós precisamos. Se nós precisamos, é porque talvez ele exista. Eu gosto da afirmação que o Dr. Rodrigo Silva faz sobre a diferença entre teorema e axioma. Ele vai explicar, por exemplo, o que é um teorema. Teorema é tudo aquilo que eu enuncio e posso provar. Por exemplo, o teorema de Pitágoras, eu posso enunciá-lo como provar por fórmulas matemáticas. Mas, por exemplo, um axioma, eu posso enunciá-lo, mas não posso prová-lo. Por exemplo, o quinto postulado de Euclides vai dizer o seguinte, que duas retas paralelas ao infinito nunca se cruzam. Para pensar, duas retas paralelas ao infinito nunca vão se cruzar. Se você pensar isso por um segundo vai parecer lógico, porque se são paralelas, mesmo que ela vai para o infinito, elas nunca vão se cruzar. Só que para mim provar isso, eu precisaria de uma régua que vai de uma ponta do infinito até a outra ponta do infinito. Ou seja, é algo que eu posso enunciá-lo, mas não posso provar. Por quê? Está além da minha compreensão, está além do intelecto humano, da nossa compreensão, da nossa razão humana. Da mesma forma é Deus. Eu posso enunciá-lo como um axioma, mas não posso prová-lo, porque ele está muito além da gente. Gente, ele é o Criador. Se o Criador estivesse sujeito às ordens da criatura, ele não seria o Criador. Ele seria apenas parte da criação. Isso é algo fantástico quando a gente para pensar. E lógico, começam a surgir dúvidas, como por exemplo, tá, se Deus existe, criou tudo, então quem criou Deus? É simples a resposta. Se Deus for criado por outro ser, aquele que criou ele vai ser Deus. Ou a gente aceita que teve um start, um início, ou a gente vai ficar sempre voltando em um loop eterno. Aí vai começar a vir outros tipos de dúvidas, como por exemplo, se Deus existe, cadê ele? Por que eu não posso ver? Ou melhor, prove Deus, me prove Deus. A grande questão central é que não é possível provar a existência de Deus. Como assim? Você falou até agora para chegar na conclusão que não é possível provar a existência de Deus? Sim, não é possível provar a existência de Deus. Por quê? Deus é um axioma, não um teorema. Ele é o Criador, ele não está sujeito à criação. Ele está além de tudo isso. Olha, por exemplo, as leis da natureza. Elas são imutáveis, não mudam. Elas são onipresentes, estão em todos os lugares. Por exemplo, ela é invisível. Eu não posso... A gravidade, por exemplo. Eu não posso ver, não posso tocá-la, mas eu sinto a gravidade agindo sobre o meu corpo. Isso é algo fantástico. Uma vez eu ouvi uma afirmação do Dr. Adaldo Lourenço do seguinte, tá, mas se existe um Deus, qual é o Deus certo? Qual é o Deus que criou todo o universo? Ele falou, cara, a questão é muito simples. O Criador, quando fez o universo, ele deixou algumas assinaturas no mundo. Por exemplo, olha a questão da música. A música, quando a gente olha, ela é formada por melodia, ritmo e harmonia. O espaço é formado por largura, profundidade e altura. A base da matéria, o átomo, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. O mundo em que a gente está inserido, espaço, tempo e matéria. Os estados da natureza, sólido, líquido e gasoso, tudo 3 em 1. E da onde vem essa ideia de 3 em 1?
Pai, Filho e Espírito Santo. O problema é que hoje está se difundindo na mente das pessoas que o fato de você ser cristão é algo retrógrado. Acreditar em Deus é o que faz você ser uma pessoa que acaba sendo inferior. Mas olha ao longo da história as pessoas que acreditavam em Deus. Isaac Newton, pai da gravidade. O grande escritor C.S. Lewis. Olha, por exemplo, Dostoiévski, Leibniz, Pascal. Até pouco tempo a ciência dizia que o universo era eterno. Só que hoje nós sabemos que o universo foi criado. Ele teve um começo. Por exemplo, Steve Hawking vai tentar afirmar que existiu nada e que a partir do nada começou a surgir tudo. Só que ele, no livro dele, vai explicar que o nada era matéria, tinha ali, por exemplo, gravidade, tinha energia, movimento. Só que isso não é nada. Nada é nada. A grande verdade é que nada gera nada. Se você pega zero e multiplica por zero, continua sendo zero. Zero mais zero é zero. Zero menos zero, zero. Nada. Nada gera um nada. Cara, eu queria muito acreditar nessa história. Sinceramente, eu falo isso como um cristão. Eu queria muito acreditar que uma simples explosão geraria tudo. Seria fácil, por exemplo, eu ia pegar uma bicicleta velha minha, que tá ali no fundo, eu ia explodir ela e dela ia sair uma Harley Davidson, por exemplo. Seria muito fácil. Hoje nós sabemos que não é bem assim que funcionam as coisas. Não é simplesmente uma explosão que gera tudo. Eu gosto de chamar o que a ciência gosta de explicar, eu gosto de chamar de teoria do bolo. Por exemplo, você tá em casa, chega ali bem na mesa da sua sala, depois de ter um dia inteiro trabalhado, tem um bolo, chocolate, coisa mais gostosa. O bolo de chocolate vai estar lá, você vai ter duas opções. A primeira, você vai acreditar que aquele bolo foi criado, uma pessoa que conhecia como fazer um bolo, ela tinha um conhecimento. Ou você vai acreditar na teoria do seguinte, tinha lá um caminhão vindo do supermercado, cheio de... tinha ovo, tinha farinha, tinha fermento, tinha tudo, chocolate. Ele estava descendo numa rua, de repente passou um moleque lá, atravessou o moleque para catar a bola, chutou. Logo que o moleque estava passando, o caminhão viu e brecou. No que ele brecou, não conseguiu controlar o caminhão, acabou capotando. E nesse capote ele rolou várias vezes, rolou. E no final ele terminou de rolar, pegou fogo. Quando os bombeiros chegam lá para apagar o fogo, adivinha o que tinha lá? Exatamente, um bolo de chocolate prontinho. E como você é um cara muito sortudo, os bombeiros falaram bem assim, cara, eu vou pegar esse bolo e dar para aquele cara ali que mora naquela casa. Ou você acredita que o bolo foi criado, ou você acredita nessa teoria louca de que ao fruto do acaso, somado ao tempo, probabilidades que são quase infinitas de ter acontecido a vida. Porque ou você acredita que a vida foi criada, ou você acredita que tudo isso é fruto do acaso. É somado probabilidades mais tempo que formou a música, formou, por exemplo, a psicologia, a teologia, a física, a química, a matemática, a história, a geografia, formou tudo, formou o amor, formou as paixões, formou o chocolate, que é algo maravilhoso. Ou você acredita que houve um criador, ou você acredita que tudo foi fruto do acaso, que é algo que é extremamente difícil de acreditar, que tudo isso é fruto do acaso. Mas a questão é, existe Deus? Será que existe Deus? Como eu disse no começo, não é possível provar a existência de Deus por métodos humanos. Não é possível. Você precisa de uma ferramenta para isso. Presta atenção, você já viu um átomo? Pergunte para algum cientista se ele já viu um átomo. Fácil é fácil, de forma alguma. Para eles verem um átomo, eles precisam de uma coisa chamada microscópio. Da mesma forma, para você ver Deus, você vai precisar de algo chamado fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que não enxergamos e das coisas que esperamos. Para você conseguir crer em Deus, você precisa de uma coisa chamada fé. Porque é ela que é a base de tudo isso que nós vivemos hoje. Cara, Deus existe. Posso provar isso para você? Não. Mesmo que eu tenha argumentos brilhantes, mesmo que você tenha argumentos, o argumento da cosmologia, o argumento da teleologia, o argumento da ontologia, enfim, todos esses argumentos são fantásticos, mas nenhum pode provar a Deus, a menos que você tenha algo chamado fé, porque a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus.